de semana começa neste momento visto de fora, como sempre, com os comentários à atualidade de dois jornalistas estrangeiros há muito em Portugal, o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas, numa conversa moderada em estúdio pelo jornalista Miguel Coelho. Meus queridos amigos, com muitas saudades, bom dia a todos. Saudades recíprocas, Paulino. Olá, bom dia, bem-vindos ao Visto de Fora, Olivier, Begonha. Vejam bem como as coisas são. Na semana passada estávamos aqui no primeiro dia do novo confinamento, agora já vamos na terceira versão deste confinamento, a partir de agora com as escolas fechadas. Begonha, bom dia. Já pensaste como é que vais ocupar os teus filhos em casa nos próximos 15 dias? 15 dias pelo menos. Teño de dizer cá, por unha vez, que o colexio dos meus fillos está a actuar moito ben. É dizer, cando teño de ser crítica só, mas o Instituto Español de Lisboa preparou nos últimos meses, desde o primeiro confinamento, un plano de contingencia por si acontecía o que aconteceu, é dizer, un segundo confinamento. E posso dizer que o meu fillo menor, Pedro, de 9 anos, ás 8:30 da mañá, xa tiña unha aula online. E o máis vello, Tiago, está neste momento numa outra aula. Portanto, não Mas todas... então, no teu caso, as aulas prosseguem, apesar de... Prosseguem telematicamente. As atividades estão paradas também no setor privado. Sí, prosegue, o Instituto Español de Lisboa é público, do goberno español, e como acontecería en cualquier escola española no caso de se interrumpir as aulas, e é máis, até teñen testes, é dizer, que eu non posso dizer que nos próximos días non teñamos moito movimento de aulas cá en casa. E tu, Olivier, bom dia, já tens estratégia para estes 15 dias ou não? Bom dia. A estratégia é complicado. No caso da minha filha, ela tem aulas hoje, ela está na faculdade, portanto a Universidade de Lisboa continua aberta hoje. Eu fiquei surpreendido, mas é o caso, por causa de uma variação. E no caso do meu filho, portanto, acabou a escola, ele está na escola pública portuguesa, portanto, acabou a escola. Eu não tenho estratégia, mas eu disse algo ontem à noite aos meus filhos que a chave agora em família vai ser o diálogo, porque também não menti sobre mim próprio. Eu acho que é importante, não estou aqui para dar lições a nenhum pai, como é evidente, só falo por mim, mas a chave é o diálogo, porque também nós pais não batemos bem da cabeça neste momento. Portanto, não, mas é verdade. E o mais importante nestas alturas, uma família, é dialogar, dizer, não ter vergonha, dizer que não estamos bem, que estamos aborrecidos, que não sabemos o que é que fazer. É o teu dia de pôr a mesa. Como? É o teu dia de pôr a mesa. Sim, exatamente, sim, mas não só. E é cozinhar. Porque não são momentos fáceis também, verdade, Claro. seja dito a nível psicológico. Muito bem, nós já vamos olhar com mais atenção para as medidas revistas e aumentadas deste confinamento que estamos a viver em Portugal, mas vamos começar, como é habitual, por olhar para a Europa, e recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euranet, a rede europeia de rádios. Euranet Plus. E ontem à noite os líderes da União Europeia estiveram reunidos por videoconferência para coordenar as medidas de combate à pandemia a nível dos 27. Uma das decisões que saíram tem a ver com a classificação dos países por cores, que vão passar a ir até ao vermelho escuro em função do nível de contágios e vão ter restrições em consonância com esses graus que vão ser definidos. Nesta altura, Portugal tem lugar garantido entre os piores. Como é que a situação portuguesa está a ser relatada nos vossos países, Begonha? Pois podem imaginar, nós facemos fronteira con Portugal e há moito interese en España con todo o que ten a ver coa pandemia, como é lóxico, non é? Pela proximidade afectiva e sobre todo xeográfica. Entón eu estou a traballar máis do que nunca estes días. Ontem, por exemplo, no meu xornal, A Voz de Galicia, tive de facer 2 artigos, un detrás do outro, primeiro con o que podería acontecer e depois con o que aconteceu. E na miña radio, Cadena Cope, entrei varias veces a contar tamén isto do fexo dos colexios, das escolas. Por qué? Porque en España podía acontecer a mesma coisa. E entón, primeiro, en España tamén há bastante proximidade con o Reino Unido, non é? Há moitos ingleses a viver en Portugal, en España, sobre todo no sur. E a situação está a agravar-se também muito. Está-se a agravar muitísimo. Poño como exemplo a Galiza neste momento, que estaba moito ben. Eu estive uns días no Natal e realmente estaba bastante ben en comparación con Portugal. Que acontece? Que nos últimos días tamén se disparou isto, o número de casos, e eu penso que tamén terá moito a ver con esta variante británica e vai acontecer noutros pontos de España que teñen tamén moito contacto con o Reino Unido. E depois estáse tamén a comentar moito o das elexoes na Cataluña e comparar con
Portugal, neste caso, non é? Con a pandemia, eleições presidenciais, então está-se a acompañar con moito interés, minuto a minuto quase, o que acontece en Portugal com a pandemia e tamén com as presidenciais. E em França, Olivier, qual é a situação da pandemia e como é que o caso português está a ser seguido? O caso português está a ser seguido com alguma surpresa, porque de facto Portugal foi apresentado como um dos países exemplares durante o primeiro confinamento e, como é evidente, é com muita surpresa que os países francófonos estão a ver a situação piorar cada vez mais em Portugal. Mas, verdade seja dita, a situação em França também não é muito famosa. Neste momento ainda não há, Miguel e Begonha, um confinamento previsto. Continua apenas e só, quer dizer, entre aspas, não é? O recolher obrigatório em França. Eu diria com duas notícias importantes em França. Primeiro, o Ministro da Saúde prometeu que até o final do verão todos os franceses que quiserem, como é evidente, vão ficar vacinados. E depois é a loucura, porque lá está, são exceções. A França anunciou ontem que quem quer viajar agora para a França tem que fazer um teste PCR 3 dias antes da sua viagem, só que depois soubemos de exceções. Então, primeiro, as exceções eram os camionistas e as pessoas que trabalham perto da fronteira francesa, e depois mais exceções esta manhã, as pessoas que viajam de carro e que viajam de barco. Portanto, é uma loucura. Enfim, já não se sabe exatamente, são exceções atrás de Afinal, não é só cá que as medidas vão sendo adaptadas. Eu gostava de transmitir cá que esta confusão que sentimos todos, não é? Animicamente, depois, porque um dia é uma medida, outro dia é outra restrição, um dia o governo diz uma coisa, outro dia é outro, está a acontecer em todos os países, Sim. em todos. Está a acontecer na Espanha, imaginen, con 17 comunidades autónomas, non é? E cada comunidade autónoma descentralizada con esas competencias para poder decidir coisas. Depois está a acontecer na França, como conta Olivier, está a acontecer no Reino Unido, que é unha confusão total, na Alemanha, na Bélxica, está a acontecer en todo o lado. Portanto, é que isto da pandemia, acho que nos sorprendeu de tal maneira na Europa que está descontrolado, como se diz en Portugal, e o noso Paulino gostaría moito de utilizar esta expresión, co bicho, non é? Co bicho a solta, non é? E temos o virus a solta totalmente en toda a Europa. E parece cada vez mais difícil manter aqui alguma coesão ao nível daquilo que são as políticas europeias. Ontem, na reunião dos 27, houve acordo sobre a necessidade de manter as fronteiras abertas, embora as viagens dentro e fora do espaço Schengen devam ser limitadas ao essencial, mas depois há, por exemplo, a decisão de Portugal de suspender as ligações aéreas com o Reino Unido. Há outro facto das últimas horas que tem a ver com a decisão da Hungria de autorizar a vacina russa, Sputnik, à margem daquilo que tem sido a estratégia comum europeia. Pensam que há aqui alguns riscos de desarticulação naquilo que tem sido seguido ao longo dos últimos meses? Olivier? Não, eu acho que é um movimento de pânico neste momento na Europa por causa da variante britânica e das outras variantes. É evidente, e não sou epidemiologista, e todos os epidemiologistas já o disseram, ter várias variantes, ter várias variantes é comum para um vírus, mas há algumas incógnitas neste momento, nomeadamente a eficácia das vacinas, a eficácia total das vacinas, e é por isso que neste momento estamos a assistir a um movimento de pânico um pouco a nível europeu, a nível mundial. Sí, é mesmo así, o pánico instalado en todas partes. Na Europa depois temos, lembrese que Portugal máis unha vez, co isto da presidencia portuguesa da Unión Europea, está na primeira liña, non é? Informativamente, e tivemos há uns días a reunión precisamente en Lisboa, non é? Coa Úrsula e o António Costa e varios comisarios europeos, tiveram mesmo de ficar em confinamento, não é? Onde se anunciou públicamente, non é? Ese atraso con unha determinada marca de vacinas, e todo iso preocupou instantaneamente e foi noticia en todo lado, en toda Europa, porque para nós as vacinas neste momento é esperanza, e então penso que nos debemos manter a esperanza neste momento. É moito importante nós tamén, xornalistas e correspondentes en Portugal, transmitir ás persoas esperanza. É verdade que os tempos son moito incertos, mas Portugal non é diferente aos outros países, estamos todos no mesmo barco, e eu só penso
que da parte portuguesa façan todo o posible, que eu sei que van facer da presidencia portuguesa, para aliñar, para que todos aliñemos do mesmo lado neste caso das vacinas e da pandemia, e da parte da Comisión Europea tamén, porque é fundamental neste momento estar máis unidos. E já que estamos nas vacinas, tem havido uma grande polémica sobre os certificados de vacinação, não é? Saber se vão mesmo avançar e se vão poder ou não funcionar como passaporte, no fundo, garantindo que aquela pessoa está imunizada contra a Covid, ou se será apenas uma declaração médica. Como é que estão a ver esta questão, Olivier? Bem, eu acho que é uma ideia que pode ser interessante, mas que, nomeadamente para os países como a Espanha, a Grécia, Portugal e Itália, que vivem sobretudo o turismo, e aliás Atenas, não é por acaso que Atenas foi a capital que está a lutar neste momento mais para este passaporte, que podia eventualmente, numa outra fase do campeonato, por assim dizer, podia relançar um pouco o turismo. Só que há um problema. É que para já eu acho que é muito adiantado falar de passaporte nesta fase dramática da situação. Sim. E outro ponto é que a questão de um passaporte levanta uma questão ética, que é, então, mas se eu não tiver passaporte, tenho menos direitos que os outros, não é? E sobretudo pode ser uma forma, um meio de pressão para obrigar as pessoas a se fazerem vacinar, e pode tirar esta liberdade. Não é? Porque há pessoas que podem considerar, para a saúde deles ou por outras razões, que não querem a vacina, e neste caso este passaporte seria um meio de pressão incrível. Portanto, eu tenho algumas dúvidas, apesar de ser uma ideia interessante. E tu, Begonha? Sí, é unha idea moito interesante. Se nós vemos isto, inicialmente dicemos que bom, mas como dixía Olivier, pode trazer os seus problemas. Estamos moito no começo, non é? Ainda estamos a comenzar a vacinar, ainda non sabemos cando que vamos estar ese máis do 80% da poboación europeia vacinada, non é? Portanto, pode ser interesante para o turismo, mas pode trazer tamén moitos problemas, porque estamos a improvisar. Unha coisa que moitas persoas non se perceben é que os nosos gobernantes están a improvisar. E que faríamos nós no seu lugar? É dizer, cualquier gobernante, se sea de esquerda ou de direita na Europa neste momento, eu non gostaba de estar no seu lugar, sinceramente, porque están a receber informacións contradictorias dos especialistas, dos técnicos, todos os días. E este tipo de ideas, é verdade, este tipo, por exemplo, o certificado de vacinação, é interessante a priori, mas depois logo se vê, não é? Deixa-me só rematar dizendo que é nas grandes crises que se vêem os grandes governantes. Olha, isso já agora gostava uma de frase ótima. Sobre outro dos grandes temas da semana, que foi a tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não é? E que a Europa saudou de forma entusiástica. Biden, que é visto como um fator de fortalecimento das relações transatlânticas depois destes 4 anos de afastamento, não é? Entre os Estados Unidos e a Europa com a presidência Trump. Também respiraram fundo. O que é que esperam que mude? Começo por ti, Olivier. Para já, um certo alívio, isto é evidente para a Europa, e aliás fiquei marcado com a declaração da minha amiga Úrsula, com quem jantei no outro dia, não vos falei disso, mas através do Zoom, como é evidente. E quando a Úrsula diz, após a Europa tem novamente um amigo na Casa Branca, não deixa de ser uma declaração super forte, porque estamos a falar da Presidente da Comissão Europeia. Mas vai ser complicado, porque há uma perca de confiança entre os dois lados, e depois eu acho que há uma outra questão, que é um pouco como pode acontecer eventualmente numa separação num casal. Quando um homem ou uma mulher diz ao seu parceiro, estou farto de ti, estou farto de ti, estou farto de ti, estou farto de ti, depois há, infelizmente, uma separação, mas depois a pessoa que ouvi isto sempre tem uma tendência para se emancipar, para querer viver a sua própria vida. E eu acho que a Europa, e de uma certa forma Trump, neste aspecto, deu uma certa ajuda indiretamente à Europa, é que a Europa tem a vontade, sente a vontade, e sente que não tem outra hipótese senão ser muito mais independente em relação aos Estados Unidos e não só. Independência ou reencontro, Begonha, o que deverá falar mais alto? Reencontro. Eu vim a tomar posse do Biden com muita alegria, muita esperança. Acho que foi unha luvada de ar fresco para todos. Foi un momento, nun día dramático para Portugal, por certo, mas foi un... Eu, de feito, me fiz acompañar pelos meus fillos e lles expliquei, parecía unha profesora aí Oye, este é un momento histórico, lles explicaba o pequeno máis vello, porque isto é esperanza, é dizer, era todo esperanza, era transmitir un novo ar a todos os níveis, era desfacer nun instante todo o que se tiña
desfeitos xa previamente por parte da administración Trump nos 4 anos anteriores. Entón, para mí, é reencontro. É verdade o que dixía Olivier, estamos aliñados neste raciocinio, que para Europa estes últimos 4 anos significaran unha necesidade imperiosa de se, digamos, manifestar, non é, internacionalmente por todo o que estaba a acontecer coa administración Trump, non é? Mas, neste caso, eu confío, aínda que há moitos críticos, moitos analistas, eu li, que dicían que non, o Biden non falou da Europa, non é? No seu discurso. Como ia falar da Europa nese momento? Si o que tiña de facer primeiro, e nese caso era imperioso... Mas deixou ainda assim algumas frases marcantes para o exterior. Marcantes. Deixa-me só salientar lembra. Que me, enfim, causou boa impressão, que foi esta em que ele diz que os Estados Unidos querem passar a ser não o exemplo do poder, mas o poder do exemplo, não é? Como uma espécie de nova referência, ou de retomar o papel de referência moral do mundo. Isso diz todo. É dizer, é mudar num instante, como xa mudou no primeiro día da súa presidencia Biden, o que o relacionamento internacional que tiña desfeito totalmente o Trump. E entón, eu tamén vin niso unha mensaxe de esperanza tamén nas relacións con a Europa, e dizer, temos sempre de ollar para este tipo de discursos con un bocado máis de abranxencia, non é? Ele quería reconciliar primeiro o seu povo, non é fácil, e foi unha mensaxe de esperanza non só para o seu povo, para min teve a parte interna e depois a parte internacional co isto que estás a dizer. Para min foi un discurso memorável. Vamos ficar à espera daquilo em que se traduz na prática. Bom, são 10 horas e 35 minutos, estamos no Visto de Fora, é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Aqui em Portugal entramos hoje na terceira fase do confinamento, agora já com o fecho das escolas incluído. Já abordaram essa temática aqui, mas o que é que acham desta forma de agir do Governo com estas alterações de regras a cada 3 dias, Olivier? Eu acho que neste momento há uma falta de estratégia, na minha opinião, do governo português. Eu acho que são algumas medidas que pecam, e nomeadamente o fecho da escola pecou por tardia. Ao mesmo tempo, é uma situação muito complexa, porque vou citar o Rui Nogueira, presidente da Associação de Medicina Geral, que dizia, na semana passada, eu até dizia, Rui Nogueira, que sabe do que está a falar, eu até admitia manter as escolas abertas até aos 12 anos, agora não é possível. Ou seja, a situação é muito complicada, porque é uma espécie de stop and go, non-stop, na qual estamos a assistir. O que me surpreende em Portugal, tenho ouvido muito comentário sobre a questão do relaxamento do Natal. Bom, é evidente que não foi uma decisão certa do governo, não foi. Também, ao mesmo tempo, quando vejo que a prevalência da variante inglesa, britânica, em Portugal é, segundo o governo, de 13%, e em França, alegadamente, de 1%, também não podemos subavaliar os estragos que estão a fazer neste momento esta variante, se os números estão certos, os números anunciados pelo governo português, de 13%, que já é um número enorme em comparação à situação francesa. Portanto, eu diria, neste momento, para resumir, alguns erros do governo, vê-se que não há comandante neste momento no barco, mas ao mesmo tempo esta dificuldade, e o governo português não é o único nesta situação, há uma ausência de governação em muitos países europeus neste momento. E tu, Begonha, como é que passámos do milagre na primeira vaga para o país com mais casos no mundo? Qual é a tua perspectiva? Isso é o que me perguntan a mí en España e teño de explicar e ás veces analizar. Pois para mí o que acontece é que o goberno está desbordado totalmente. A palabra desbordado é que a situación xa ultrapasou totalmente a gobernación, non é? E vese perfeitamente, se nos analizamos as comparecencias do Costa, primeiro, en termos de comunicación, non é moito bon, non é unha persoa, un gobernante que está continuamente, non é, a aparecer, non é, e a explicar todo isto, mas vese obligado a aparecer públicamente, non é, e falar ao país para explicar as medidas. Claro, nunha semana tivemos 3 comparecencias e entón iso é moito difícil de explicar. Para mí iso explica a situación, non é? Depois, eu tamén concordo co que dixo Olivier,
que houve fallas, mas tamén non é fácil, no sentido de que non podemos ser tan hiper críticos co goberno. Eu sou crítica porque acho que fallaron algunhas cousas, mas tamén acho que é moito difícil. Por qué? Porque os correspondentes estranxeiros, Olivier sabe, tivemos un encontro esta mesma semana, acho que foi cuarta-feira, con 2 epidemiologistas moito importantes en Portugal, con o João Gouveia e con o Ricardo Mexía. E precisamente eles, foi na terça-feira, nos explicaban os dados que tiñan para domingo. Que aconteceu? Que cuarta-feira e quinta ultrapasáronse totalmente todas esas previsões que tiñan os epidemiologistas, os especialistas de número de contagios. É dizer, que iso da variante británica sí que é certo, porque ouvín algúns analistas a dizer que non. Aquí en Portugal é lóxico, pela relación que existe co Reino Unido, que teñamos máis casos dese tipo. E aquí, para mí, sí que tamén xuntouse a falta de medidas e de restrições no Natal. Aquí há 2 casos ou 2 razóns moito importantes. Iso fez que os casos se dispararan e que o goberno se encontrou totalmente ultrapasado com a situação. Para mim, isso é o principal. Mas eu queria realçar pequeno ponto que tem a ver com a questão de ter ouvido ultimamente em Portugal, toda a gente fala, nós somos o país com mais casos no mundo. Por 1 milhão de habitantes. Por 1 milhão de habitantes, claro, como é evidente. Agora, há algo que me irrita pouco, admito, com essa estatística non-stop, que é algo que eu sempre chamei aqui o concurso Eurovisão do número de mortes no que diz respeito a coronavírus. Ou seja, a comunicação social anti-António Costa, e ela existe em Portugal, vejo, de uma certa forma, algum grau de... Não é satisfação por número de mortes, não é satisfação com o fracasso do governo. Queria acabar isso, se não se importa. Agora, a comunicação social pró-António Costa fazia o mesmo quando Portugal era a cidade como modelo. Ou seja, isto não entendo. Não entendo porque, por exemplo, Portugal, lembro muito bem, em novembro, a França tinha 8 vezes mais casos do que Portugal, e mesmo no início da pandemia, Portugal era a cidade como modelo, algo que eu nunca percebi por parte de alguma pró-Costa, porque parecia que António Costa era quase o responsável, uma espécie de Deus de Portugal. Ou seja, para mim era um exagero, como da mesma forma, acho agora, um exagero, e da mesma forma eu acho que dá jeito às pessoas que odeiam, antes de tudo, o governo socialista. Deixa-me só colocar aqui mais um argumento do ponto de vista jornalístico em cima da mesa. A importância, para além da importância factual destes números, tem a ver com alertar a opinião pública para, muitas vezes as pessoas não compreendem isso e basta ver o comportamento e a atitude que muitos tiveram já em fase de confinamento nas ruas em Portugal, é alertar a opinião pública para a gravidade da situação. Sim. É o comparativo que permite dizer às pessoas, atenção, sendo o pior do mundo... Sendo o pior do mundo, as pessoas têm de se consciencializar disso e tomar as devidas medidas. Mas, a continuar com o que estás a dizer, para mí, está nesa frase, nese raciocínio teu de a un instante, a clave de todo isto. Para mí é que o principal é o povo portugués, que tanto gostamos, adoramos viver cá, Olivier e eu, mas coñecemos moito ben, e nós sabemos que se non se presiona, e se non se põe o António Costa como profesor mau, e se non explica o gobernante que for claramente, e diz, e iso se ve depois definido nas restrições, porque se tu explicas que está tudo mal, como aconteceu, que explicou António Costa nas primeiras restrições agora deste segundo confinamento, mas non vai acompañado iso de restrições en condições, que acontece que as persoas saen á rúa como se nada. Eu devo confesar cá que domingo eu saí cumprir todas as normas, fiz un paseo higiénico, como mas se visto denomina. Que muita gente não estava a cumprir. O meu filho menor e eu contabilizamos 100 e tal pessoas en meia hora de passeio perto da nosa casa, sem máscara. E é totalmente certo o que estou a dizer. Isto foi no domingo. Vamos avançar porque gostava de ouvi-los ainda, e estamos já a começar a correr contra o tempo, sobre as presidenciais. A campanha chega hoje ao fim. Eu gostava de ouvi-los num breve balanço. Como é que correu a campanha, na vossa opinião, Olivier, tendo em conta também a pandemia, claro? Eu diria que foi uma campanha bastante animada e interessante, ao contrário das campanhas anteriores, para mim, porque
duas razões acerca disso. É a aparição de dois novos partidos, Chega e Iniciativa Liberal. E é curioso porque, para já, não tivemos isto em 2016, nas últimas eleições, e depois outro ponto importante, enquanto em 2016 não tivemos um líder de um partido que pudesse se apresentar para as legislativas, nesta eleição, sim, André Ventura, aliás, ele é o único dos candidatos que eu diria que será, em princípio, o candidato número 1 nas legislativas. Portanto, eu diria que foi um debate bastante animado, bastante interessante, achei, de uma forma geral, agora com a grande questão da abstenção, e verá o resultado. Eu diria, há dois resultados que eu vou esperar, vou analisar muito para fora: o resultado de Marcelo Rebelo de Sousa e, sobretudo, na minha opinião, o resultado de André Ventura, e ver até que ponto a extrema-direita vai explodir a progressão da extrema-direita em Portugal. Begonha. Para mim, a pandemia deu volta a todo nesta campanha eleitoral. Houve dúas fases clarísimas nesta campaña eleitoral. Primeira fase cos debates a dois moito interesantes, líderes de audiencia. Eu destaquei tamén en España o tema das radios, os debates das radios, que felicito a Renascença porque acho que correu moito ben. Mas depois houve unha segunda fase na que a pandemia mudou todo, absolutamente todo, e fez dar a volta á campaña electoral. Ficamos sin campaña. Tivemos o falso positivo do presidente da República, tivemos todos os candidatos con medo, tiveran de mudar as asoes de campaña, e depois, con estes datos tan negativos, só se falou, estou a falar dos datos do COVID, só se falou do COVID, pandemia. Entón, é moito extraño todo, é unha campaña para min atípica, extraña, se eu estou a definir nos meus medios, e depois, na que temos de ver a diferença entre os candidatos, non é? Eu conseguí entrevistar a Ana Gómez, grazas tamén aos correspondentes estranxeiros, a Asociación de Imprensa Estranxeira en Portugal, que publicou a entrevista. Amañá publicou a entrevista ao presidente da República e candidato Rebelo de Sousa, mas, por exemplo, non conseguimos ter un encontro os correspondentes, iso dis moito tamén dos candidatos, con André Ventura. Nos tentamos tudo por tudo, a presidencia actual da Asociación de Imprensa Estranxeira en Portugal, ter un encontro con André Ventura, e non conseguimos. Por que? Porque André Ventura, e iso os nosos ouvintes teñen de saber, é unha persoa que fuse moitas veces dos media cando lle interesa. André Ventura, que non esteve tamén no debate das radios, que cando depois da polémica, non é, coa Marisa e con o resto dos candidatos, non é, coas súas declarações machistas e, en fin, pois xa vimos todos como era. Por tanto, aquí ficou moito claro. Eu acho que os debates nas radios e nas televisores serviran para unha coisa, foran fundamentais na campaña, fundamentais neste caso, e serviran para ver moito ben como é cada candidato. E contas feitas, Olivier, quem é que esteve melhor na campanha e quem é que te desiludiu mais? É complicado dizer isto. Eu diria que esteve bem, para mim, os dois candidatos que estiveram melhor para mim na campanha foram Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura. E eu diria que a candidato que para mim foi uma certa desilusão, mas que foi complicado também arranjar o seu espaço, foi Ana Gomes, porque contra o André Ventura eu acho que ela ganhou o debate ligeiramente, mas sobretudo perdeu completamente contra o Marcelo Rebelo de Sousa. Não soube arranjar, mostrar que havia uma grande alternativa. E para mim houve uma certa desilusão nesta campanha em relação a Ana Gomes. Tu, Begonha, de forma muito sintética. Para mim, cada qual fez o seu papel dos 7 candidatos, é dizer, cumpriran o seu papel. O André Ventura chegou ao seu público, mas tamén serveu para ver como é que é, non? Para o resto das persoas que non gostan dele. Ana Gómez o teve moito difícil con a candidatura da Marisa. A Marisa o teve moito difícil con a candidatura de Ana Gómez. O Marcelo foi Marcelo, mas nun momento dificilísimo para ele como presidente, por tanto afecta tamén como candidato. E depois temos sorpresas como a de Tiago Mallán, que eu xa dis no outro día, que pareceme que é un discurso que ten futuro. Depois temos o Vitorino, o Tino de Rans, que continúa a ser ele propio e de ser moito auténtico. E depois temos o candidato do Partido Comunista, que para mí unha grande sorpresa, o Sao Ferreira, e que vai ser apoiado por algúns socialistas. Entón, para mí, o meu ollar de fora,
é difícil de perceber, não é? Domingo pronto, iremos isto é perceber. Portugal. Muito bem. E agora é aquela altura do Visto de Fora em que muita gente para, não é? Para o que está a fazer para ouvir o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. E já sabem que é a oportunidade que damos todas as semanas aqui ao Olivier e à Begonha de mostrarem o enorme conhecimento que têm sobre as subtilezas da língua portuguesa. E não me digam que este programa não é do Arco da Velha. Arco da Velha é arco-íris. Arco da Velha, arco-íris. É arco-íris, E qual é o significado da expressão? muito que chega a todo lado con diferentes ideias, porque Arco da Velha abranse moita coisa. O Arco da Velha tem Falta de muitas imaginação cores. não te podem acusar, Begonha. E tu, Olivier? Epá, não sei, já ouvi 1000 vezes esta expressão, mas cada vez que também. alguém diz esta expressão eu abano a cabeça fazendo com que eu percebo, mas não És percebo do Arco nada. da Velha, de facto. Uma coisa do Arco da Velha é assim uma coisa espantosa, inacreditável, uma coisa difícil de acreditar, arco-íris. mirabolante. O Arco da Velha é o mesmo que o arco-íris, como a Begonha dizia. A origem vem da Bíblia, porque o arco-íris terá sido criado por Deus em sinal da aliança eterna com os homens. Isto segundo o Velho Testamento, ou seja, da lei velha, e daí Arco da Velha. Portanto, tudo tem uma explicação. Não acertaram desta vez. Arco da Velha. Arco da Arco Velha. da Velha. Eu pensava que era barca. Barca velha é outra coisa, meu amigo. Barca Isso é outra velha. coisa. Índice de Tugalidade. Eu juro. Bom, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao teu negativo, Begonha. Pois o negativo ten a ver con o aumento da fome, non é? En Portugal, coa situación dramática con a que se encontran, e aínda se van encontrar máis persoas nos próximos 2 meses. E de feito eu a dar un dos meus paseos higiénicos pelo meu barrio por Campo de Urique nos días pasados, pasei diante da loxa social da Xunta de Freguesía. Acho que as xuntas de freguesía están a facer un traballo moito bon en todos lados e que debemos apoiar, e xa tiñan os saquiños preparados para levar a comida as persoas que máis precisaban. Xa estaba o cartaz para dar, por exemplo, roupa ou aportar coisas para os que máis precisan. É dizer, agora entramos de novo nesta fase de confinamento xeral na que temos de ser máis solidarios do que nunca, porque o negativo é iso, o fome está a aumentar muitíssimo. E ainda hoje, no Jornal das 10, falámos disso, de um apelo do Sim, Banco Alimentar contra a ouvi. Fome, que está a fazer 30 anos e que pede dádivas dos portugueses devido ao aumento dos pedidos de ajuda. O teu negativo da semana, Olivier? O negativo da semana, para mim, é o stress das notícias. Ou seja, eu sendo jornalista e depois, além disso, é a minha paixão, portanto eu leio de manhã 40 jornais, passo a minha vida para isso, só que depois há um problema neste momento, esta fase do campeonato, é que há um stress em mim surreal por causa do Covid, das variantes, todos os artigos que eu leio, e ontem reparei que por causa das 13 notícias fiz algo que eu nunca fiz da minha vida, que é, já começo a ver de manhã os canais jornalistas com receitas do bacalhau lagareiro, com uma publi-reportagem sobre as facas. Eu vi uma pessoa lá qualquer que vendia facas e a mim me fiz pá, que estás a ver? E não sei, parece que vou comprar facas para a cozinha. Ou seja, também estou a perder a bola, a cabeça, por causa do stress. Está de cortar a faca, não é? Está de cortar a faca. Begonha, vamos ao teu positivo para Pois animar. o positivo chama-se radio, porque, xa o dix antes, para min o positivo foi que na campaña electoral, máis unha vez, o debate das radios foi fundamental. Foi o último E em que é debate. que foi diferente, Begonha? Foi diferente porque foi na segunda parte da campaña. E entón estábamos xa coas persoas moito aflitas pela pandemia, con os números xa dramáticos, porque foi segunda-feira, e depois porque mostrou, depois da polémica do fin de semana con o candidato André Ventura, como o candidato André Ventura non se apresentou. Entón, se as persoas son inteligentes, dá tamén para perceber que candidatos son democráticos e que candidatos son antidemocráticos. Para min foi un momento da semana. Muito bem, e o teu positivo da semana, Olivier, qual é?
Bem, eu reparei que por causa do confinamento, eu não sou o único nesta situação, tive um reencontro na minha vida com os livros e com a literatura, porque de facto é bem bonito ver a televisão, publicar reportagens sobre as facas, ou então séries na Netflix que têm 50 temporadas com 842 episódios, mas houve um reencontro na minha vida com a literatura. E para terminar, e a propósito disso, queria citar o grande escritor peruano que eu adoro, Mário Vargas Llosa, que dizia: a literatura não é algo que nos faça felizes, mas ajuda-nos a defendermos da infelicidad. Podemos decir en español, la literatura no es algo, porque él escribe en español, no es algo que nos haga felices, no, que nos haga infelices, sino que a literatura não é algo que nos faça felizes, que nos mas ajuda-nos a defendermos da infelicidade. Nos ajuda a defendernos de la infelicidade. Muito bem, leiam muito este fim de semana, preservem-se e preservem os outros, é o conselho que podemos dar agora em pleno segundo confinamento. Estamos no fim desta edição do Visto de Fora, não sei se ouviram, escutem com atenção este que nesta altura os ouvintes estão a fazer, devido ao anúncio do final desta edição, mas a boa notícia é que regressamos para a semana, na próxima sexta-feira, não é? Porque todas as semanas neste horário cá conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses, com Olivier Bonamici e a Begonha Iñiguez. Obrigado, Olivier, Begonha. Um bom fim de semana, apesar das circunstâncias. Um grande abraço a todos e já sabem, podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Um abraço, até para a semana. Abraço, Paulino.